Ante de mergular nessa historia incrivel, l'ambre se de se inscrever no canal ativar a notificasso. Aqui, cada historia tem algo a dizer, você nao vecere perdenenuma. Naclamana, arua estava estranamente silenciosa, silencio pesado quebrado apna pelo tilintar metallico das algema. Nomeo darua, cercada por policier comme semblante tanso, estava uma muller de cablo curto e holos pénétrante, algemada comme amaos paratra. Ce uniforme civil nao revlava nada de ce passado militar, nada da precisao e compostura que a tornaram landaria. Ela era Lena Carter, uma atiradora de elite condecorada e temida da marina, no entanto, naquel dia, estava sendo tratada como uma criminosa comum. Policial, visiblement nervoso, le se direto em voz alta, comme a voz tremula. Você está preso por. Esperem, interrompe Lena, comme a voz calma, mas firme. Você sabem como que me está falando? Os policier trocaram olhar confuso. Naquel instant, caro preto parou bruscamente uma figura imponente saiu. Général de quatro estrela, impeccablement uniformisado, avançou, se passou ecoando no asfalto. Ele ergue a mão para exigir silencio. Senor. Senora, começou ele com uma voz grave, porém posada. Você está presta a cometer gravero. Os policiers se enrigisseram. O général aproximus de Lena, colocou a mão se ombro e murmurou, Lena, sinto muito que tenha acontecido dessa forma. Antao, dirigindo-se aos policiers, esta mulher serviu ao sepe como honra e merece o se respeto, nao a sua algema. Agora você vai dexalair. O silencio voltou a reinar. Os policiers, sem conseguir responder, finalement obedeceram a ordem do general. Lena, sem dizer nada, virou-se e saiu andando, comme passo firme determinado. Atra de lá, a rua para se ganar vida novamente, como se o aertives se purificado da injustiça que ali se instalara. Lena Carter voltava para casa depois de uma intensa sessão de treinamento matinal e stand de tiro particular no arredor da cidade. Sua mente estava concentrada, se corpo anda tanso como a corda de arco, pronto para ser esticado. Os fuzileros n'avaient a ensinaram a antecipar, a reagir ante mesmo que a ameaça se materializasse. Mas nada a havia preparado para aclamana. Enquanto estacionava sua motocicleta na entrada de casa, luz piscante azul e vermelha iluminaram repentinamente a vizinhança. Ante mesmo que ela percebesse o que estava acontecendo, uma viatura policial bloqueou a saída e vario policier armado corram e sua direção. Levantem a maos, gritou de les. Lena ergue a maos, mas manteve-se perfeitamente calma. Ceux olos percorram a posição dos policiers, avaliando ce numéro, ce angulo de attaque, sua arma. Nao houve provocação de sua parte. Mesmo assim, ela estava pronto para tratá-la como uma criminosa. O que você quer de mim, perguntou ela com voz firme. Temo mandado de prisão, respondeu policial, evitando o olhar de lá. Você é suspeita, ele fez uma posa, visiblement desconfortável. Lena sentiu o sangue gelar, mas permanece imóvel. Sabia que o pânico seria fatal. Respirou fundo e disse calmamente, e melhor você checar os fatos. Uma o quem você pensa que isso. Ante que a situação pudesse piorar, uma voz autoritária trovejou atra de lá. Edexemna e paz. Agora. Général de quatro estrela, impeccable e se uniforme, avançou rapidamente, sua bota batendo comme força no asfalto. Os officiers pararam abruptamente, paralisado pela pura autoridade que emanava dele. Lena Carter, anunciou ele, aproximando-se. Lessa pessoa não tem ideia do que está fazendo. Estou aqui para corrigir esse erro. A algema foram retirada, e o solar culpado dos policiers encontraram o do general. Lena agradeceu como simple aceno de cabeça, o coração anda acelerado. Mas ela sabia que aquilo era apna o começo. Parece que você tem visitante indesejado, murmurou o general, entregando le radio.
Vosenao esta me segura, nem mesmo aqui. Precisa entende porque a escoleram como alvo. Lena Antao comprehende que alguém, e algum lugar, sabia sobre ce passado militar, havia decidido que ce silencio não duraria para sempre. Lena sentus no escritorio particular do general, uma sala simple equipada como toda a tecnologia militar imaginável. A paredes estavam coberta de mapa, photo de satélite relatorio confidenciais. Ela sabia que nada ali era para ser visto pelo público. O general, sempre vigilante, colocou a mão sobre uma pila de arquivo. Lena, você não foi presa por acaso. Alguém falsificou informação para fazê-la parecer uma ameaça. Lena franziu a testa. Quem? Porque agora? O general suspirou, quase cansado. Ce passado como atirador de elite é excepcional, mas sempre atraiu a atenção daquele que querem explorar sua habilidade. Contrato militar secreto, operação clandestina, e inimigo que você pensava ter deixado para trás. Ele entregou le arquivo lacrado. Lena abriu cuidadosamente. Photo de la miso, anotação e até nome que ela não via a ano. Inimigo, traidor do exército, acima de tudo, uma rede de mercenário que juraram vingança. Elle sabem que você retornou à vida civil, continuou o general. E agora querem neutralizar o antes que você possa falar. Lena cerrou os punhos, o maxilar se contrando. Sua lendária compostura estava sendo testada, mas ela sabia que ceder arriva seria o erro. Então ela armaram para que fosse presa, para me isolar, e me impedir de reagir. Exatamente, confirmou o general. E pior, elle tem homem infiltrado. Pessoa como acesso a informação confidenciais. Não se pode confiar em ninguém de fora. Lena respirou fundo e encarou o general. Então não tenho escola. Preciso tomar a iniciativa, descobrir quem está me caçando e porquê, antes que hajam. O general assentiu como a cabeça, brilho de respeito nos olhos. Sabia que você pensaria isso. Lena, você não está sozinha. Mas você precisa estar preparada. Isso será mais perigoso do que qualquer coisa que você enfrentou no fuzileiro nave. Lena fechou os olhos por instant, relembrando missão passada, os tiroteios sob alta pressão, a solidão da atiradora de elite e a certeza de que ce treinamento poderia salvá-la. Então, abriu os olhos novamente, determinada. Então vamos mostrar a ele que subestimar Lena Carter é o pior erro que poderiam cometer. A noite havia quedado sobre a cidade, envolvendo a rua MUMVU escuro e silencioso. Lena Carter pilotava sua motocicleta, a balaclava ocultando seu rosto, observando cada movimento ao seu redor como o olhar de uma atiradora experiente. Cada detalhe importava, a luz de uma janela, o reflexo no retrovisor, o som fraco de uma porta se abrindo. Seu objetivo naquela noite era claro, encontrar a primeira pista sobre a identidade daquele que a havia incriminado. O general le fornecera dossier parcial, mas a informação era fragmentária. Lena sabia que precisava seguir os passos de seu inimigo por conta própria. Na esquina de beco, ela avistou uma figura familiar, homem de terno escuro, visivelmente nervoso, chocando o celular como se estivesse esperando sinal. Lena diminui o passo, observando-o discretamente. Ce instanto nunca a enganavam. Aquel homem não era apna transante, ele tinha papel na rede que havia escolhido como alvo. Ela pegou seu celular seguro e contatou o general, sussurrando, avistei alguém. Ele corresponde a dos nomes no arquivo. Estou seguindo-o. O general responde, com voz grave, mas controlada, não corram risco de necessário. Permaneçam nas sombra. Observem-me relatem. Lena assentiu como a cabeça, mesmo que ele não pudesse vê-la. Ela seguiu o homem a distância, saltando de telado em telado, deslizando pela sombra como a precisão de fantasma. Finalmente, ele parou frente a prédio abandonado e entrou.
Et la perman se escondida por instant, escutando os son vindo de dentro, vos bexa, farfalar de papei, uma conversa rapida. Lena registro tudo e ce dispositivo discreto, cada palavra potentiellement crucial. Antao ela ouviu uma phrase que le cosu arrepio na espina, ela nao tem ideia do que a espera, amana, tudo terá acabado. Lena sabia que o tempo estava se esgotando. Seus inimigo estavam planejando algo grande, e ela precisava agir antes que fosse tarde demais. Ela recuou para assombrar, ce pensamento voltado para uma certeza, para sobreviver e frustrar essa armadilha, e la teria que usar tudo ou que aprendra no fuzileiro nave, e mitome. Enquanto a lua iluminava ce rosto determinado, Lena se preparava mentalmente para a batalha que se aproximava. O jogo havia começado e ela não estava disposta a perder. Lena passou o dia analisando a informação que havia reunido na noite anterior. Cada detalhe do arquivo, cada movimento do homem de terno, formava quebra-cabeça que ela precisava resolver rapidamente. Mas o que ela ainda não sabia era que seu inimigo havia avistado muito antes de ela os encontrar. Enquanto dirigia por estacionamento subterrâneo, como os sentido alerta maximo, som metálico e quatra de lá. Ela se virou a tempo de ver do homem emergirem das sombra, armado e rapido. Você e Lena Carter, perguntou de les, como a voz áspera, mas controlada. Ela não responde. Ce treinamento assumiu o controle. Movimento fluido, ela pegou uma barra de metal que havia quedado a CPE a giro, bloqueando ataque. Os dois homens hesitaram, surpreso como sua precisao velocidade. Golpe após golpe, Lena neutralizou os atacantes com uma eficiência arrepiante. Ce movimento era calculado, cada gesto aprendido no fuzileiro nave, cada impacto perfeitamente aplicado para desarmá-los e imobilizá-los. Menou de 30 segundos, os homens estavam fora de combate, estendido no chão, respirando com dificuldade, mas vivo. Ela pegou radio discreto para alertar o general, confronto direto. Dois homens neutralizado. El era bem treinado. Estamos lidando com uma rede organizada. A voz do general e coupelo dispositivo, muito bem. Não fiquem parado. Elle enviara o reforço. Movamos-se imediatamente encontrem lugar seguro para analisar o que aprendram. Lena vestiu o casaco e saiu caminhando e direção ao estacionamento, desaparecendo nas sombra. Apna uma pergunta le restava mente, quem estava por trás de tudo aquilo? Os homens que ela havia confrontado eram europeu. Alguém muito mais poderoso e perigoso manipulava os acontecimentos nas sombra. De volta ao seu apartamento seguro, ela revisou o arquivo e a gravação novamente. Nome continuava aparecendo, ligado a uma série de ataques direcionado e contrato militar duvidoso. Era a primeira pessoa do quebra-cabeça, mas ela sabia que cada passo adiante a expuna ainda mais. Para Lena, não se tratava mais apenas de sobreviver. Tratava-se de descobrir a verdade e retomar o controle de sua vida. Se inimigo pensavam que poderiam encurralá-la, logo perceberiam que haviam despertado uma atiradora de elite capaz de atacar antes que pudessem reagir. Lena passou a mana de bruçada sobre arquivo e cruzando a informação que havia reunido na noite anterior. Cada pista, cada nome, cada local parecia apontar para uma complexa rede de ex-mercenário e policier corrupto. Mas nome continuava a surgir. Derek Vaughan, ex-agente de opéração especiais, desaparecido a ano e conhecido por ce método brute. O general entrou na sala com uma expressão grave. Lena, se Vaughan está por trás de tudo isso, então você não está lidando com qualquer emissora. Você está enfrentando alguém que conhece tática militar perfeitamente. Ele vai antecipar cada movimento, cada reação. Lena assentiu como a cabeça. Sei. Mas se ele quiser me caçar, o caçarait também. Sua voz era calma, mas seus olhos brillavam com uma determinação gélida. O general estende uma tela interativa exibando mapa, rota e diagrama de comunicação interceptada.
Von tem contato et em todo os lugar. Ce omen se misturam a população civil, usando tecnologia avançada para permanecerem indetectáveis. Mas aqui, ele apontou para uma área industrial nos arredores da cidade. Este um ponto crucial. E aqui que você pode encontrar a primeira pista concreta. Lena analisou o mapa, memorizando cada saída, cada entrada, cada ângulo possível. Muito bem. Começaré esta noite. Ao quer da noite, Lena aproximou-se do complexo industrial. Se olhos aguçado detectavam cada movimento, cada sombra. Silenciosamente, escalou acerca e entrou no recinto. Lá dentro, uma atividade estranha, veículo blindado, homem apesana cargando quexa, tela de vigilância por toda parte. Ela se esconde atrás de uma pila de quexa e observou. Uma conversa chamou sua atenção. L'estamo garantando que Lena Carter não escape desta vez. O plano precisa ser perfeito. Lena sabia que havia encontrado o coração da rede. Cada palavra confirmava que aquela armadilha não era improvisada, tudo fora orquestrado por Von. Discretamente, ela pegou ce dispositivo para gravar, ciente de que aquela gravação poderia ser crucial para o general e para a justiça. Ao se recoller nas sombra para analisar o que acabara de ouvir, de tal le chamou a atenção, símbolo pintado e dos contenres, símbolo que ela já vira uma missão anterior. Esse sinal significava que Von estava trabalhando como parceiro no exterior e que a dimensão da conspiração excedia tudo o que ela havia imaginado. Pela primeira vez de sua prisão, Lena sentiu a pura adrenalina da caçada. Não se tratava mais de autodefesa ou sobrevivência imediata. Tratava-se de atingir o cerne da conspiração, e mostrar que ninguém, nem mesmo Derek Von, poderia subestimar Lena Carter. Após sua primeira incursão no complexo industrial, Lena sabia que não podia agir sozinha. A conspiração liderada por Derek Von era vasta demais, bem organizada demais. Ela precisava encontrar aliado confiável, e rápido. O general a esperava esconderijo seguro, como l'empejou de preocupação misturado ao respeito no olhos. Lena, preparei uma pequena equipe. Pessoa quem posso confiar plenamente. Mas você terá que trabalhar com ele, mesmo que não seja o seu estilo. Lena assentiu como a cabeça. Ela conhecia o general a ano e sabia que sua escolha era sempre calculada. Ela entrou na sala onde a equipe a aguardava. Tre figura estava ali. Maya Jensen, especialista em infiltração vigilância, capaz de penetrar em qualquer sistema de segurança. Cole Ramirez, ex-SEAL da Marina, especialista em tática de combate corpo a corpo e extração rápida. Dr. Elias Nova, hacker genial, anteriormente empregado pelo governo para neutralizar ameaça cibernética. Cela restavam atento, mas todos sabiam que estavam lidando com Lena Carter, uma mulher capaz de neutralizar seu inimigo antes mesmo que ele tivesse tempo de respirar. É certo, como sou Lena, Von sua rede está o planejando me derrubar desde que se dos fuzileros nave. Elle tem homem e todo os lugar não hesita me matar. Ela mostrou a imagem e gravação que havia obtido. Precisamos atacar rápido, mas discretamente. Se formou pego, elle desaparecerá e começará o tudo de novo em outro lugar. Maya assentiu como a cabeça. Já identifiquei a fragilidade na rede de vigilância de les. Podemos penetrar nas comunicações sem sermos detectado. Col acrescentou, eu estudei os métodos de segurança física de les. Podemos nos infiltrar, mas será arriscado. O Dr. Nova, como molar concentrado, murmurou, Von não sabe que consigo acessar ce banco de dados seguros de fora. Se houve alguma vulnerabilidade, a encontraré. Lena de leve sorriso, raro momento de relaxamento na atmosfera tensa. Perfeito. Assim todos sabemos o que tem que fazer. Esta missão não será fácil, mas janto, temo uma chance. O general interveio, Lena, tenha cuidado. Von nunca a subestimara,
mas et les respecta à quelques agem comme precisao. Nao dex nada ao acaso. En canto a équipe comme ça va à planjar ce movimento, Lena se afastu por instant. Et la refletu sobre sua prisao injusta, como tudo havia começado, a vingança silenciosa que estava presta a orquestrar. Pela primera VM ano, sentu uma mistura de excitação e determinação, et la nao iria apna sobrevive. Iria retomar au contrôle se vingar daquel que a subestimaram. A caçada havia começado. A chuva fina desfocava os contorno da cidade, transformando os postes de luz a lo nebuloso. Era o tipo de noite que encobrero reforça a camuflagem perfeita para uma infiltração. Lena e sua equipe estavam escondido nas sombras, a pouco carteiro do complexo logístico onde vo navia estabelecido sua rede. Cada tinha papel específico. Sem palavra desperdiçada. Sem heroísmo solitario. Maya corta sussurrou a conexão. Contagem regressiva e 30 segundos. A câmera está o reproduzindo e loop. Elias, você está pronto? L'estu dentro, responde nova pelofone de ouvido, comme a voz calma, porém concentrada. Vou injetar uma transmissão falsa no servidor de les, no maximo 20 minutos antes de reconectarem tudo. Approvetem. Col tranco se cinto de segurança. Entraremo pela porta sul. 3 minutos de silencio, depois no dividiremo e du a equipe. Lena, você fica comigo na plataforma, Maya no dará cobertura. Elle cruzará ma cerca eletrónica como sombra. O sangue de Lena corria frio e limpido e suaveia sem panico, sem excitação de necessaria, apna precisao mecânica. A medida que se aproximavam do prédio, a mecânica do plano se enquexu, sensor de sativado, portao aberto, passo abafado sobre o metal. Lá dentro, o hangar fervilava comme uma atividade aparentemente banal, quexa, paltera, figura apresada. Mas os solos de Lena conseguiam detectar anomalia. Véculo blindado que parecia novo de mai. Quexa marcada comme symbolo familiar. Elle chegaram a sala de comunicação. A paredes brillavam comme monitor rack de servidor. Col lidu como os sentinela que patrulavam formação, movimento rapido e silencioso, doa omen de sabaram sem fazer barulho. Lena colocou sua bolsa e console como a trabalhar. Se dedo, treinado e técnica de primeiro socorro, delisavam pelo teclado como o gatilho de rifle rapido e preciso. Nova assobiu Bexino, abri portal para os arquivo. Mas a uma camada de criptografia militar. Nao e padrao. Alguém improvisou isso para resistir a intruso do governo. Lena estretu os solos. Antao nao estamo apna roubando arquivo. Estamo procurando algo que vo nesconde e reforço. Continue. Os minutos se arrastavam. Maya, posicionada na entrada, mantina olara tanto sobre os sem jamais perde a vigilância. A través do vidro, Lena viu col observando a porta, como uma sobrancelha arqueada. Algo estava errado, nenom movimento suspeito, mas a clatançao incomoda que se sente quando se espera que você chegue mais cedo do que o previsto. De repente, alarme silencioso su nao o tipo de alarme dos sistema de vidéo, mas sinal discreto, oculto na rede interna, que so Elias poderia ter detectado. Nova resmangu, el tem uma porta dos fando que nao tinha percebido. Alguém instalou dispositivo de escuta físico na rede de les. Podemos ter acionado uma rotina de verificação. Vamos embora agora, ordenou Lena. Sem resistência. Vamos embora sem deixar rastro, não vamos embora de jeito nenhum. El voltaram pelo corredor, mas no meio do caminho, col parou abruptamente. Figura mascarada saia massa do outro lado, flanqueando a entrada principal. Rapido de mai. Organizado de mai. Von nunca deixava de talao acaso. Lena sentu a reva subir fria, cortante. El nao tinam sido pego de surpresa. El eram esperado.
Arua se transforme um tabulero de Xadre. Da saída de incendio, Maya lançoutre investida silenciosa que deslocaramos reforço passo o suficiente para criar uma abertura. Col bloqueo a passagem, flanqueando grupo que tentava cortar sua retirada. Lena, encanto isso, TV a Maos livre apna o suficiente para pegar tablet do painel central transferir frenéticamente tudo o que pôde. Arquivo rolavam pela tela, lista de nom, transasso, loquet. Nomeo da massa de documento, comme selo que fez Lena hesitar. O nom escrito le tragar fez comme que ela angolis seco, brigadero général Robert Hargrave. Nao era mercenario calqué. Era oficial de alta patente, anda no cargo, membro influente do Estado Mayor nom que explicava como von conseguia infiltrar pessoa repartiço publica, falsificar mandado e obstruir investigaço. Lena sentu o ambient mudar por instant. Tressa hones nivel mudava tudo. Col gritu, sayam da front. Elle irrompram na noite, enfrontando uma avalanche de passo o grito. Na chuva, o mundo se tornou uma série de obstáculo o angulo, Lena retomou ce ritmo antigo, cada movimento contava, cada respiração precisava ser controlada. Chegaram a motocicleta de Lena, onde Maya, ofegante, mas determinada, jogulait sa chave. Nova piscu, segurando pendrive cuja luz tremelusia como coração. De volta ao esconderijo, encharcado ainda tenso, el desempacotaram o que haviam levado. Os arquivo confirmaram ce pior temor, Hargrave estava assinando verso falsa, lavando dinero e usando a rede de von para operaço não autorizada. A evidência eram precisa, datada e condenatoria. Au général, tao serio quanto a noite la fora, pegu o dossier. Ce silencio era pesado. Se hizo for verdade, disse-le lentamente, encontramo a res do problema. Mas também significa que a batalha não se limita mais a von. Estamos enfrentando corrupção institucional. Lena colocou a mão no pendrive, a una cravando na palma da mão. A vingança não era mais a única motivação. Agora havia a responsabilidade de impedir que uma máquina corruptora destruísse minha vida. Mas a sombra de Hargrave no topo significava me uma coisa, ele agora estava me exposto a uma guerra travada e múltipla frente, política, jurídica e mortal. Ela olhou para o general. Então, atacamos o coração. Mas com inteligência. Nada de ataque chamativo que nos transformem em martyr. Precisamos de uma testemunha, de prova publica, e isto pela mostrou a chavante que ele a fizesse de sa parce. O general assensu comme a cabeça, mas se olos revelava novo cansaço. Muito bem. Prepararemos o contra-ataque. Mas Lena, tena cuidado. Aquel que ostenta mestre la nanca hesita queimar tudo o que estive ce camino. A chuva bacia contra a janela como uma ameaça distante. Lena apertava o pendrive com força. A conspiração acabara de se espalar de nível para o outro. E enquanto planejava proximo passo, ela sabia de uma coisa com absoluta clareza, se Hargrave estive envolvido, a guerra não seria apna por ela. Ela havia se tornado, contra a sua vontade, o ponto de atrito entre a verdade e sistema disposto a tudo para silenciá-la. Lena não precisava que o general le dissesse para guardar o pendrive e segurança. Ela o deslizou para bolso interno do colete à prova de bala, perto do coração, como talisma. A chuva la fora de lugar a vento frio que chicoteava a persiana, dentro do esconderijo, o ar estava cargado de eletricidade. Todos sabíamos que cruzar a solera significaria perder o anonimato e talvez a vida. O general fechou os arquivo e olhou para Lena. Temo dua opso, disse-lhe sem rodeio. Publicar tudo e desencadear uma investigação publica imediata, correndo o risco de Hargrave a pagar a prova e nos acusar de pirataria, ou trabalhar no bastidor para levar ao tribunal uma testemunha confiável que liga Hargrave a operação de von. Lena sentiu o peso da decisão.
Un prend sa pod de sa part CM Uma aura ce Hargrave kisé, responde et là. Precisamo de Uma testemuna que ningem possa intimidar. Alguem vinculado por le juramento. Maya est alu a linga contra o seu da boca. Uten OUM nom. Uma official de contrat espionnagem, Capita Naomi Pierce. Et la recusu Uma transferenciano anno passado, quando tentaram silenciala. Et la tem acceso aos procedimento de auditoria a investigação interna. Ce est la concordarem falar, sua declaração terra o peso. Mas, ela está sob constante vigilancia. Se for cortado, pergunto col. Antao, no a protegemo ante que el tenam tempo de neutralizala. No a tiramo da rede. Rapido. Sen dexa rastro. Maya olu nos olos de lena. Luigi a descobri a rotina de la. Et la pega au onibus à 7h15. Au appartamento de la tem imajan la comme vista para au becolest. Au général Ascensu. Plano de extrasao comprovasao simultania. Elias, prépare copia cryptografada da chave. Très copia. Dua para segurança, uma para revelar no momento certo. Nova, palido, mas concentrado, gia digitava frenéticamente em ce computador. Vous criar uma impressao digital immutavel. Uma copia comme registro de data eora, assinada digitalmente por tercero neutro. Ce Hargrave tentar apagar os origine, podemos provar que el existiam naquel momento específico. Nanoat seguint, a cidade parecia no vasta estreta, como um corredor que levava a Vitria ou a Aniquilação. Lena e col se posicionara me ponto alto, silutano allo de poste de luz. Maya se esconde sob uma van de entregarobada, nova, camuflado e café do outrolado da rua, mantev contato. O onibus cheguna ora. Naomi Pierce, esbelta e como os cablo preso, desembarcou comme a mesma rapide e cuidado de uma mulher que apprendra a calcular cada passo. Ao entrar no prédio, Lena sub que tinam uma janela de oportunidade ante que a vigilância anotasse. Lena delizu para trad porta do patamar, pressionando a mão contra o metal para destrancar silenciosamente. Col percorria o corredor comme canivete olar confiante. Naomi estava parada na porta, surpresa por encontrar Estrano, mas foi o olhar de la o brilho de uma mulher que já presenciou aurore suficiente para reconhecer o perigo que mudo tudo. Capitão Pierce? Maya sussurrou, sendo das sombra. Não temo tempo para explicação. Elle va o destruir esta sala se ficarmo aqui. Temo prova que ligam general de brigada a uma rede mercenaria. Se você no ajudar, ninguém podrá intimidá-lo. Naomi olhou ao redor da sala, avaliando a sinceridade de les. Após silencio pesado, ela ascensu lentamente. Lui connaissou Hargrave. Se rastrosa Olimpo, mas seion dele escondo que nao quer ver. Estuando. Ela retiraram pelo beco leste rua alagada, poste de luz piscando e nova instalu bloqueador de sinal nas frequencial que em tempo real. A sensação de estar sendo caçada percorre lena como arrepio. Mas ela anda na otinam quedo na armadilha, por encanto, estava mapna a contornando. Tudo mudo quando helicóptero inesperado cortu a noite, se rotor gritando como uma ferramenta. Uma voz amplificada interrompe a comunicação, par. Por ordem do brigadeiro general Hargrave, você está preso. O coração de Lena disparu. Hargrave tinha visibilidade. Nao apna a maos na salavanca e letina olos. El acabavam de se fechar. Au général, segurança não esconderijo secundario, acalmou a equipe comme uma voz gelida, estamo ativando o plano B. Naomi, você precisa no fornecer a lista de conta e transaço codificada que possam ligar Hargrave. Elias, faça o upload da primeira impressão digital. Maya, crie uma distração e tira de la pelasaida sul. Lena, traga a prova física a chave os arquivo. Cole, décobertura. A manobra de diversa fois brutale flagrante,
exploso controlada em uma area remota, sirene falsa, mensagem de alerta enganosa. A força mobilizada para o cerco foram imediatamente redirecionada. No caos orquestrado, a sombra de Madagascar se tornará caminho aberto. Mas Hargrave não era nenhum amador. No radio, sua voz clara, perfeitamente medida, retrucou, você está brincando como fogo, general. Você não sabe o que o quanto isso pode ficar. O general respondeu silenciosamente comme uma ordem, estamos recuando para o ponto de encontro. Naomi, precisou da sua assinatura no registro de data hora. Precisamos de uma cadeia de responsabilidade irrefutável. Sob a chuva torrencial, el chegará a predio seguro. Naomi colocou os dedos no tablet de Nova, sua identidade verificada, se juramento gravado no metadado. Nova inicio a primeira copia imutável. L'esta feito, e les sussurrou. L'esta selado offline agora. Nem mesmo Hargrave pod. Uma sarevada de projeter nao le te sacudu o asfalto como trovao. Véhiculo blindado cruzaram ce camino, tarde de mai. Elle invadiram au predio e trancaram a porta, ofegante, molado, vivo. A calmaria após a tempestade foi breve. Naomi, anda comme a adrenalina a 1000, olulena diretamente nos olhos. Você tem prova. Mas tem uma coisa. Hargrave tem ligação política. Se formou a tradele de front, corremo au risco de sermo tachada de tredora. Lena sentu a amargura crescer. Le senao fizermo nada, pessoa o more. Pessoas inocente. Nao podemos ficar silencioso porque le USA estrela. Naomi colocou a mão no pendrive, como se quisesse verificar sua autenticidade. Muito bem. Estamos preparando a divulgação pública. Nao vazamento desorganizado. Uma divulgação que liga Hargrave de forma irrefutável aos documentos que você tem. Precisamos escolher a organização certa, a assembleia que não pode ser corrompida. O general ascensu como a cabeça, mas se o ordenanciava a consciência do preço a ser pago. Vamos convocar alguém antigo aliado para uma inspeção do Congresso e jornalista investigativo de reputação impecável. Estamos apresentando a chave, Naomi, se deposito lacrado, os depoimento. Estamos preparando o terreno. Lena observava a chuva escorrer pela vidraça ambassada. A guerra acabara de se intensificar, Hargrave havia reagido, e sua reação provou uma coisa cruel, porém clara, el não estavam lutando apenas contra homem, mas contra uma máquina. E essa máquina, para se proteger, esmagaria tudo e ce camino. Ela apertou a chave comme força na mão, mais do que o necessário. Muito bem, disse ela suavemente. Então vamos colocar tudo sobre a mesa. E se o preço for alto, bem, pelo menos saberemo porque o pagamo. A sala parecia prender a respiração. La fora, a sirene se perdiam na distância, substituída por murmurio grave de ameaça ainda por se concretizar. Lena olhou para sua equipe Maya, Cole, Naomi, Nova e sabia que o camino à frente seria longo, a lealdade seria testada, sacrifício seria exigido. Mas o rumo estava traçado. A verdade agora era reo de luz na escuridão. Agora precisava ser iluminada diante de milo de olhos e impedida de ser extinta por qualquer pessoa, nem mesmo por general de 4 estrelas. Elle jamais imaginaram que a verdade viria à tona tão rapidamente. E menos de 40 e 8 horas, Nova multiplicou a copia comme data e hora registrada, Naomi consolidou ce depoimento comme magistrado integro que o general conhecia a ano, e Maya, grâce a aos se contato. Encontrou jornalista investigativo cuja linha editorial não se rendia après sao, Alexandre Morel. O plano era simple no papel, mas perigoso na realidade, entregar a prova a Morel, desencadear uma libertação controlada e seguida, usar a proteção da mídia e dos advogado como escudo. Mas, naquele mundo, simplicidade e segurança raramente andavam juntas.
Todo se encontrará me quarto austero de hotel discreto encontro falso comme consequencia reais. Nova entregu au pendrive enveloppe lacrado a Morel, que uvusem piscar. Ce holos cargavam au cansasso de homen que viram se gredo de me para serem ingenio, mas nao au sufficiente para desistir. So publicare se pu de corroborar a prova garantir a protesao legal das mina font, dicele. Me dim au dossier, uo a presento. Sem exagero, sem sensacionalismo. Apna a verdade, preto no branco. Naomi interrompe, preparamo dossier de auditoria impresso, copia comme data eora, deploiemento que darei a mana de mana perant uma comissao especial do congresso. Ce tudo forfeito sequencia, argreve naotera tempo de silenciar a todo. Au général accrescentu friamente, se argreve tentar prende Morel? Temo contato na inspesao. El acionara alerta na media imediatamente. Tudo se enquexu perfeitamente, como numa operasao militar. Na mana seguinte, Naomi prestu se deploiemento. Falu comme calma, cada phrase medida, cada citação processual colocada como uma pedra angular. Sua identidade profissional se juramento conferiram peso ao relato. O congresso não era tribunal de cidade pequena, era teatro de procedimento Naomi conhecia bem espalco. Após o anúncio público, Morel publicou a investigação extenso relatorio, apoiado por documento e imagem, divulgado por diversos veículos de comunicação graças a copia antecipada e uma rede de contato de confiança. O efeito foi imediato. Os canais de notícia retomaram sua transmissão, a timeline explodiram a conversa café se tornaram acalorada. Por breve instant, o poder das la foi abalado pela frieza e objetividade das evidência. Mas era exatamente isso que Hargrave queria. Assim que a primeira manchete surgiram, Lena sentiu o primeiro impacto, sirene, helicóptero, ordem gritada. Hargrave, prevendo a situação, lançou sua própria contraofensiva uma manobra planejada não para provar sua inocência, mas para paralisar seu acusador. Houve priso sumaria de testemunha, busca massae, acima de tudo, uma campana difamatoria orquestrada pela mídia, como vazamento direcionado para minar a credibilidade de Naomi e insinuar que Morel havia sido pago por interesse estrangeiro. Maia foi a primeira a perceber a pista que mudou a atmosfera, vídeo adulterado, sutilmente retocado, apresentado como prova de que Naomi havia falsificado documento. A farsa era sofisticada, deepfake e edição o suficiente para perturbar uma mente precipitada e gerar dúvida no público. El estao se aproveitando da confusão, rosnucol. El sabem como abafar a verdade comme ruído. O general reagiu rapidamente. Não podemos permitir que a narrativa seja distorcida. Contra-atacamo a credibilidade, publicamo a impressão digital lacrada, solicitamo uma verificação independente dos metadados. Tornamo o video falso obsoleto por meio da tecnologia. Mas, nas sombra, algo me estava se tramando, algo me intimo e me brutal. Nom escrito dos arquivo que Lena havia roubado aparece relatorio confidencial, operação Fuco. O documento mencionava alvo civil jornalista, advogado, ativista marcado para neutralização discreta. A dura realidade atingiu Lena cheo, a conspiração não se tratava apenas de acobertar mercado negro ou lavar dinheiro. Tratava-se de controlar voz dissidentes. O dia foi repleto de tensão. Naomi foi convocada novamente por uma unidade de investigação interna. A palavra fora educada, mas o tom ameaçador não deixava margem para erro. Lena, posicionada do lado de fora, sentiu o medo percorrer seu corpo não por si mesma, mas por Naomi, por Morel, por todo que agora estava marcado. Ao pôr do sol, a verdadeira violência irrompe. Carro bomba explodiu perto da casa de advogado que havia concordado e cooperar. A onda de choc sacudiu a fachada da cidade lembrou-Lena da tenulina que separa o conflito da carnificina. Uma barricada de emergência foi erguida ao redor das principais testemunhas. A força de segurança,
les ao général ao se codigo, augmentaram a vigilancia. Contudo, a manobra de Hargrave semeu a semente de ce proprio de zejo, a duvida. Senador hesitaram, alguém chegando a pedir recuo para evitar escandalo institucional. A mídia, avida por furo de reportagem, publicou manchete sobros do lado da historia. O publico, bombardeado comme imagen conflitante contra imagen, oscilava entre a reva a descrança. Lena passou a noite como havia aprendido a fazer, vigilante, imóvel, uma sentinela e meo a turbulencia. Ela sabia que não bastava ter a verdade sua maos, precisava protegê-la, torná-la impossível de ser apagada. Para isso, precisava de medo que pendrive jornalista de boa fé. Precisava de testemunha confiável, aliado poderoso, acima de tudo, da coragem para enfrentar a tempestade. Ante do amanhecer, o general o chamou voz bexa. La el vao atacar de novo. Hargrave não vai parar. Ele vai queimar tudo para se proteger. Temo uma janela de oportunidade para atacar legalmente, a investigação interna pode ser oficialmente aberta se apresentarmo uma cadeia de prova irrefutável. Mas isso exigirá sacrifício. Lena permanece silencio. A palavra perava pesada entre elles. Ela pensou Naomi, Morel, Cole, Maya, Nova. Pensou nas pessoa cuja vida seria atingida no fogo cruzado. Compreende, comme fria clareza, que a batalha imminente exigiria medo que tiro preciso, exigiria escola impossível. O capítulo termino comme Lena segurando o pendrive como uma promessa e rolando a través da janela ambassada para a cidade que se preparava para queimar ou para se curar. Uma chamada anônima se radio sussurrou, acabaram de localizar o esconderijo de Naomi. Antao, silencio, pesado como aço. A noite chegou ao fim. A guerra pela verdade assumira sua forma mais cruel, uma onde fragmento de verdade estilaço se misturavam. A vontade de vencer não bastava. A sobrevivência era primordial e garantir que, ao amanhecer, a luz fosse da justiça, e não a de fogo controlado pelo poderoso. O amanhecer nunca chegara tão depressa, e ao mesmo tempo tão lentamente. Os primeiros raios de luz lutavam para penetrar a persiana do esconderijo enquanto cada membro da equipe tremia de exaustão nervosa. A noite anterior mudara tudo, explosou, carobomba, video adulterado. Se rosto estava marcado, mas se olhar permaneciam firme. O general entrucem bate. Se rosto tinha a mesma expressa o seca de momem que passara tempo de me fazendo calculo, Hargrave iniciou uma operação de limpeza. Está o localizando os esconderijo por Naomi está encurralada cercara mobero de lá. A frase atingiu como uma lamina. Lena sentiu o coração apertar. Naomi. Medo que tudo, Naomi acla que havia assinado o jurado no processo não podia ser esquecida. Vamos tirá-la de lá, disse Lena voz bexa firme. Agora. Sem me demora. Vamos. Maya rapidamente colocou a mão no ombro de Lena. Desta vez, elle tem drone. Visive e invisive. Não sabemos quem ele le quem foi comprado. Nova será os dante. Distribui a copia comme data e ora para servidor neutro e trapeze. Mesmo que deligem tudo aqui, a prova existem e outro lugar. Mas Naomi, essa e outra historia. El partiram, rapido e preciso, como sombra cruzando a cidade ainda humida. O trajeto até o prédio de Naomi foi pontuado por posto de controle, cablo arrepiado e olhar furtivo pelo retrovisor. Quando chegaram, a rua já estava isolada. Veículo anônimo, homem a pesana conversando e voz bexa pelo radio, tudo cheirava a uma cena ensonada. Cola sobiu. Armadilha. Está tentando nos atrair para dentro. Lena avaliu a situação e responde, el querem no dividir. Querem no forçar a uma manobra e no encurralar. Vamos contornar pelo telado. Naomi precisa ser pelo telado, e direção aos fundo. Maya,
vosse cobre becosul. Call, comigo. Nova, prépare uma janla de saïda digital bloqué à camera por 30 segundos. Tudo se de sans relou comme a precisao militar que haviam previsto, salto silencioso sobre azulejo molado, corda, parafuso sando forçado. Chegaram ao apartamento de Naomi, e la estava lá, pálida, mas viva, como uma mala pronta, o solos claro apesar do medo. Você fez a coisa certa, murmurou Lena. Naomi apertu sua mão, não como falsa ternura, mas como genuína gratidão. El mal tivram tempo de respirar. No instant que Naomi colocu ump no telado para descer, tiro de arma nao le teecoaram no beco como trovao. Colampuru Naomi do telado, guiando diresao acorda, uma figura aparece, arma apontada, tiro comme un intensao de immobilizar. Col se move para resbeo impacto. Clarao, estalo. Col de sabou, respirando comme dificuldad, sang na manga. De repente, au mundo par ce que no. Lena sentu areva crua intensa, mas areva naoera a solusao quando o tempo estava se esgotando. Comme movimento preciso, e la immobilizu do agressor, puxu Naomi para assombra gritu na comunicação, exfiltração agora. Nova, cobertura. Elle partira de sordem calculada. Au maxillar de Col Sandrava, mas ele estava vivo, pagara por sua escola de protéger Naomi. Lena Ceruos dante a ouvert a dor do amigo quedo, o preço da verdade estava gravado e sua pele. De volta ao esconderijo, Naomi assinu documento final perant oficial de justiça e magistrado amigo do general uma formalidade que transformu sua palavra provai refutavel. Nova enviou registro de data ora para servidores internacionais, Morel preparu sua transmissao especial a equipe juridica se posicionaram como escudo. O plano era arriscado, forçar Argrave a se revelar publicamente convocando uma sessão extraordinária do Congresso simultaneamente, divulgando a prova corroborada o depoimento de Naomi. Se o sistema judiciario conseguisse dissipar a sombra, poderia evitar apagamento permanente de sua identidade. A transmissão foi orquestrada como uma operação. Morel, fiel a sua palavra, lançou a sequência tre emissora, obrigando o inteiro a assistir. Os documento apareceram, completo comme metadado, a transasso, a ordem assinada, tudo interligado pela voz clara e firme de Naomi. Argrave TV menou de uma hora para reagir. Sua contraoffensiva foi imediata e publica, proclamu sua inocência, accusu Lena o general de orquestrarem uma conspiração o fez diante das câmara, pronta para direcionar a ira publica contra ele. Mas o selo, a assinatura de Naomi a transmissao simultânea tornaram sua retórica fragile. Os senador estavam dividido entre o instinto de proteger a instituição e o medo de serem associado a uma mentira caso a evidência se comprovassem. A verdadeira vitria não foi instantânea. Argrave tentou usar protso legué, mandado e tática de pressao, mas o destaque digital e a marcação de tempo externa que Nova havia distribuído tornaram a supressão impossível. Os procurador federais abriram uma investigação. O escândalo explodiu. Priso administrativa foram realizada em várias cidades alguém dos capanga de von foram preso, outro desapareceram. Mas a vitria teve gosto amargo. Col estava ferido gravamente, mas estavel a cidade sentu a dor de confronto que não podia messer mentido e segredo. Von, entretanto, havia desaparecido. Essa era a verdade inescapável, atacar a cabeça visive não era suficiente, pois a víbora se refugiava no recondito onde ela levaria tempo para alcançá-la. O general colocou uma mão pesada no ombro de Lena. Ganamo uma rodada, disse-lhe. Mas não a guerra. Argrave pode quer, mas o sistema que ele protegia a redes, a cumplicidade ainda está ativo. Lena olhou para Col, deitado uma maca improvisada, se olos procurando os dele. Col tentou sorrir, suspirou de coragem, vamos lá, Lena, seja útil. Pego von. Aquela frase fez medo que motivar,
transformu au rumo das quasa. Lena sentu areva se transforma rem determinasao. Argreve poderia ser perdoado por ce crime, vonteria que ser perdoado por ce metodo. A vingança, se persistis, nao seria me pessoal, tornar seia necessaria para impedir que me vida fossem destruida. A revelaçao publica de inicio a uma série de evento. Politico falaram e reforma, comisso foram formada e morel resbeuma onda de ameaça e elogio. Naomi, abatida, mas resiliente, tornou-se au icône perigoso de sistema de justiça inflexivel. Nova começou a trabalhar na próxima etapa, rastrear os fluxos financeiros internacionais, encontrando a conexo que levaram avon. A cena final do capítulo se passava tarde, quando a cidade parecia voltar a si mesma como se tivesse sido atingida por uma tempestade. Lena estava no telhado do prédio mais alto, a cidade a se a chuva brilhando no asfalto. Ela pegou o pendrive que havia desencadeado tudo o encaro como quemola para uma cicatriz que finalmente sarou, mas permanece como uma lembrança constante de cada batalha. O general se juntou a ela. Você achou que conseguiria voltar ao anonimato depois de tudo isso, perguntou ele com brilho cansado e irônico no olhos. Lena de pequeno sorriso, quase uma confissao. Não. Mas pensei que conseguiria terminar o que comecei. O general assentiu. Muito bem. Vamos rastrear von. Vamos seguir-lo até ce último ponto de encontro. Se isso significaria a Lena o tem jurisdição, faremo de outrojeto. Lena colocou a chave na palma da mão do general. Faça o que precisar como ela. Eu vou encontrar von. O silencio encanto a cidade respirava sob elle, fragile viva. Então Lena montou sua motocicleta, o motor rugiu e la partiu para a noite, que ainda guardava segredo. Atrás de lá, o radio chiu, uma voz desconhecida sussurrou, ante que alguém pudesse responder, sabemos onde ele está. A partir daquele momento, a guerra tomaria rumo irreversível.